Não se fala mais no diabo. O diabo está atuando como nunca nessa sociedade. Seriam tempos de intensa atividade satânica. Deus quer falar com você, trazendo uma forte e impactante pregação para edificar a sua vida. A verdade promove perseguição. A verdade traz sofrimento. E tem outro detalhe. Que geração é essa que não pode sofrer? Ela repudia o sofrimento, mas não pode ter uma dor de cabeça. Não pode furar um pneu. Não pode ter um cabelo inflamado. Há um repúdio pelo sofrimento que é insano. Tem um médico famoso que escreveu um livro, o livro dele é um psiquiatra, o livro dele a capa do livro é uma embalagem de remédio com tarja preta. Ele diz que as pessoas estão consumindo psicotrópico, antidepressivo, aos borbotões. Essa é uma coisa absurda. E ele, que é psiquiatra, ele defende o não uso dessas drogas. Porque ele diz que uma porcentagem enorme, não sei se é 70%, escuta isso aqui, dos pacientes que vão lá, não tem nada. Eles não têm nada, mas eles não querem ter o desconforto da tristeza. Aí ele vai explicar: meu filho, a tristeza faz parte da vida, a dor, o sofrimento vem, cumpre o papel e vai. Aí eles começam o tratamento, beleza. Aí vai tomando a droga. Aí liga para ele 2 semanas depois: doutor, não está funcionando o tratamento. Por quê? Porque ontem eu fiquei triste. Ele: como é que é? Mas a tristeza faz parte da vida. E os crentes estão assim. Eu estou sofrendo. Mas qual que é o problema? A Bíblia fala mais sobre sofrimento do que sobre alegria. No mundo tereis aflições. Jesus disse. Muitas são as aflições do justo. Jesus disse. Os que quiserem viver piamente padecerão perseguições. De todos sereis odiados pelo meu nome. Por muitas tribulações importa que entre no reino de Deus. O sofrimento é marca do cristão. Não sofrer tem algo errado. Quem te disse que isso, gente? A questão não é rejeitar o sofrimento, repudiar o sofrimento, é aprender a conviver com ele. Aí o pragmatismo está em alta. Por que ele oferece? A ausência do sofrimento, de qualquer intempérie, de qualquer obstáculo. Tudo em nome do sucesso. E você está assistindo à morte da verdade, o massacre da verdade, o assassinato da verdade, em nome do capricho, do desejo, do sucesso. Eu não quero saber se é a vontade de Deus. Eu não quero saber o que a Escritura diz. Para mim está dando certo. Onde que a gente vai parar? Essa nação, ela está provocando o juízo de Deus. Ela está antecipando, acelerando a ira de Deus. Nós fomos comprados por um preço muito alto para viver uma vida de qualquer jeito, para zombar, escarnecer do nosso Deus desse jeito. Essa verdade nada mais é do que o Filho de Deus. Nós estamos escarnecendo do Filho de Deus. Nós estamos crucificando a verdade em nome de desejos espúrios. Meu Deus do céu!
Nós temos uma regra de fé e prática: não fazemos o que queremos, o que nos dá na telha. Nós seguimos o que a Escritura nos ordena. Onde a gente vai parar? Eu estou aqui como arauto do Senhor, estou aqui convocando você, estou aqui com a trombeta do Senhor dizendo a você que caminho você deve seguir. Ouça a voz de Deus. Quando ouvides a voz de Deus, não endureçais o coração. Paulo mostra que o pragmatismo, que a morte da verdade, estava previsto na palavra. Olha o que ele diz aí no capítulo 3, no verso 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo aqui vai escrever a Timóteo, e ele vai relatar um pouco como os últimos dias estariam, como a nossa sociedade. Parece que Paulo está vendo os dias de hoje. Ele está escrevendo para a sua era e para além da sua era. Lá em 2022, lá no Brasil, lá, olha como vai estar. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, vão ser tempos difíceis. Essa palavra trabalhosos aqui é selvagens. Ela é a mesma palavra usada em Mateus 8, 28 para o endemoniado gadareno, que fala que nem com correias e cadentes alguém podia amansá-lo, porque ele era tomado de fúria, de selvageria. Paulo está dizendo que no tempo do fim, a nossa sociedade seria caracterizada por uma selvageria. Seriam tempos dispendiosos, tempos difíceis, tempos selvagens. Seriam tempos de intensa atividade demoníaca. Não se fala mais no diabo. O diabo está atuando como nunca nessa sociedade. Meus irmãos, seriam tempos de intensa atividade satânica, demoníaca. E seriam tempos de intensa demonstração da depravação humana. A sociedade ia ser um caos, como você está vendo. Selvageria, perversidade, abominações. E Paulo vai agora descrever e caracterizar esses tempos. Ele vai dizer como seriam esses tempos selvagens. E ele começa no verso 1, no verso 2: pois os homens serão amantes de si. Algumas traduções egoístas, outros amantes de si. É aqueles que, homens dispostos a fazer a sua vontade, não se importando com a verdade, pragmáticos. Haveriam homens assim, amantes, homens cujo objeto do amor seriam apenas eles mesmos, seriam a si próprios. Homens amantes de si. Eles trabalhariam para atender a sua vontade, não importando com a verdade. E segundo, o verso 4 diz que eles seriam mais amigos dos prazeres do que de Deus. É uma outra corrente filosófica. Eles seriam hedonistas. O que é o hedonista? A vida consiste no prazer. A vida, eles vivem tendo como única finalidade o prazer. Trabalha para ter dinheiro, para o prazer. Viaja para o prazer. Come, prazer. Tudo é prazer.
festa, happy hour, droga, sexo, viagem, compra, roupa, estética, cosmético, sempre para atingir o clímax do prazer. Então veja só como é que o pragmatismo e o hedonismo andam juntos. Eles se preocuparão com algo que dá certo, pragmatismo, com a finalidade de obter prazer, hedonismo. Então o pragmático sempre visa, o pragmatismo visa o hedonismo. Eu quero fazer o que dá certo, com o fim de obter prazer, não importando se aquilo é certo. A nossa sociedade, ela está imergida nisso aqui que eu falei. Ela está até o pescoço disso aqui. Talvez nós estejamos contaminados com o pragmatismo e o hedonismo de uma forma tão profunda que nós nem saibamos que as nossas escolhas são baseadas no sucesso e não na verdade, e com o fim do prazer. Liga a TV, vê os jornais, os canais de comunicação, as propagandas, veja as lojas, veja tudo. É o progresso do peregrino, a feira da vaidade, Vanity Fair. Está tudo estampado e nós não estamos percebendo isso. Porque você liga a internet, aquele bombardeio midiático de marqueteiros, seja rico, seja feliz, seja magro, seja isso, e vai para todos os lados, e isso está nos influenciando de uma forma que nós não estamos percebendo. Você está assistindo à morte da verdade, em nome do prazer. E parece, escute, que Paulo continua a tratar do assunto. No capítulo 4 agora, você está em 2 Timóteo 3, avança um capítulo, o 4, o verso 3. Paulo parece que continua, veja só, verso 3. Pois haverá o tempo, opa, que tempo? No 3:1 ele diz, nos últimos dias, nos últimos tempos, e aqui haverá o tempo, ele está falando a mesma coisa, haverá o tempo, à medida que o fim se aproxima, no tempo do fim, haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, haverá o tempo que eles não suportarão a verdade, eles não terão nenhum apreço pela verdade. O Paulo está dizendo que chegaria um tempo que a sociedade ia repudiar a verdade, repudiar os valores absolutos. Olha como que o termo é forte. Haverá o tempo que não suportarão. Eles se negarão a ouvir a verdade, se negarão a atender a verdade, se negarão a qualquer forma de princípios, regras, conceitos ou mandamentos. É a chamada anarquia. Anarquia é governo, o A é o não, sem governo, anarquia, sem regra, sem lei. E olha só, veja o pragmatismo presente. Pois haverá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, não. Como que sentindo coceiras no ouvido, se recusarão a dar ouvidos à verdade. O final do 3 e o início do 4. Como sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade. O que é isso aqui? Como sentindo coceira. A verdade iria irritar alguns, incomodar alguns. E eles iriam se recusar a ouvi-la. Eu não quero ouvir o que é certo, eu quero ouvir o que dá certo.
Eu não quero saber o quanto é bíblico, eu quero saber o quanto me faz bem. Nós estamos vivendo um tempo que não há mais compromissos, meu Deus, alianças com a palavra, com o nosso Senhor. É um tempo que nós estamos envergonhando os nossos irmãos do primeiro século, que iam para o Coliseu, eram mastigados por leões, mas não abriam mão da verdade para obter os lucros do Império Romano. Mas Paulo dizia que haveria um tempo que eles não suportarão, que eles irão se reunir para matar, asfixiar, suprimir, calar a verdade, porque eles não suportam a verdade. Se recusarão a fazer o que é certo, para fazer o que dá certo. E o texto continua no 3. Porque haverá o tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Que é isso? Eles estarão interessados não na verdade, mas no sucesso. E quando diz cercar-se-ão de mestres, se eles estão interessados no benefício e não na verdade, eles então vão procurar alguém que lhes dê o que eles querem, o benefício, e não a verdade. Cercar-se-ão de mestres segundo a verdade? Não, segundo sua cobiça, sua necessidade. Então haveria uma procura, não pela verdade, mas pelo benefício que alguém pode dar. Se você gostou do vídeo, então estarei deixando esse outro para sua edificação. Vídeos de pregações genuínas é aqui no canal Deus Quer Falar com Você. Que Jesus Cristo te abençoe ricamente. Amém.